frente de computador. Muito bom dia. Então, a gente está dando início, ótimo. Olha o livro que nós vamos começar a ler, Os 12 Sentidos e os Sete Processos Vitais, do Rudolf Steiner. Hoje é o primeiro dia de leitura deste livro. Então, este livro nós vamos estar gravando. Quem não puder assistir hoje, vai no canal da Eleb, no YouTube, que ele vai estar gravado. Quem vai fazer a leitura hoje é a Márcia, isso. A Márcia vai fazer a leitura e a Helena vai fazer essa abertura, né, deste encontro, fazendo a leitura de um verso. Bom dia. O verso é um pensamento de Rudolf Steiner, referente a Pentecostes, mas que cabe muito bem para esse início de estudos aqui. Onde finda o saber dos sentidos, só ali se ergue o portal que abre realidades da vida ao ser da alma. A chave, a alma a cria quando se fortalece na luta que potências cósmicas, em seu próprio terreno, travam com forças humanas, quando, por si, espanta o sono que as forças do saber, em suas fronteiras sensórias, envolve em noite do espírito. Obrigada, Helena. Márcia, a gente pode começar a leitura lendo a contracapa deste livro. Todos estão com o livro, todos conseguiram. Opa, muito bom. Márcia, a contra Isso, capa. a última página, a contracapa não, a última página, a última da capa do livro, essa parte de trás, isso. Aqui, Isso, a gente pode. aqui, aqui fala de Rudolf Steiner, que nasceu em Não, 27 tem de essa fevereiro. parte é que eu estou com uma cópia, porque o meu não está aqui. A já tradicional e consagrada divisão é essa parte de trás. Essa está E aqui, está na primeira orelha. A já tradicional e consagrada divisão da percepção sensorial humana em 5 sentidos: tato, paladar, olfato, visão e audição. É objeto, nesta importante conferência de Rudolf Steiner, de uma categórica reestruturação e ampliação conceitual, abrindo novas e inusitadas possibilidades de estudo e compreensão do ser humano em sua relação com o mundo, ao demonstrar que, na realidade, os sentidos humanos somam 12, portanto, 7 a mais do que normalmente se afirma. Steiner não apenas considera as portas físicas do nosso organismo pelos quais tomamos conhecimento das realidades perceptíveis externas, mas também a atividade interior que exercemos na percepção. Essa atividade interior, não mensurável por aparelhos de diagnóstico, pertence bem mais aos níveis da constituição humana ignorados pela ciência comum, sendo, porém, constatável pela simples observação atenta e despreconcebida, afirmando que já em sua época alguns psicólogos começavam a reconhecer essa evidência. Steiner vai além, relacionando os 12 sentidos com os processos que lhes conferem vitalidade e lhes permitem atuar conforme a destinação de cada qual. Em sua descrição desses processos, podemos reconhecer os evidentes fatores vitais de nossa existência terrestre, sem os quais simplesmente morreríamos.
como tampouco teríamos percepções de qualquer espécie. Sentimos permeados de processos vitais, eis a chave de nossa atual existência na Terra. Os 12 sentidos e os 7 processos vitais. Conferência em Donach, Suíça, em 12 de agosto de 1916. Uma tradução de Christa Glass, editora antroposófica. Esta é a leitura da 4ª edição de 2012. Quando se fala em grande mundo e pequeno mundo, em macrocosmo e microcosmo, como, por exemplo, Goethe o fez em seu Fausto, fala-se do universo todo e do homem. O universo todo como sendo o grande mundo e o homem como sendo o pequeno mundo. O relacionamento entre o cosmo e o homem é, como já vimos em vários exemplos, múltiplo e bastante complexo. Hoje quero relembrar algumas coisas que já foram abordadas e ligar esta recordação a uma observação sobre o relacionamento do homem com o universo. Os senhores recordam que, ao falar de nossos sentidos, daquilo que o homem é como portador de seus sentidos, afirmamos que esses sentidos receberam seu primeiro germe, seu primeiro impulso. Durante o desenvolvimento do segundo Saturno, isso os senhores já encontraram nos vários ciclos impressos de palestras proferidas por mim, mas, obviamente, não podemos imaginar que os sentidos da maneira como surgiram no primeiro impulso, no primeiro germe na época de antigo Saturno, já fossem tal qual são hoje. Evidentemente, isso seria uma insensatez. Já é mesmo extremamente difícil imaginar como eram os sentidos dos homens durante o desenvolvimento da antiga Lua. Nessa época, eles ainda eram bem diferentes do que são hoje. Eu gostaria, então, de esclarecer como eram esses sentidos em seu terceiro estágio de desenvolvimento, durante a evolução da antiga Lua. A configuração que os sentidos humanos têm hoje é bem mais desvitalizada do que na época do desenvolvimento da antiga Lua. Naquela época, os sentidos eram muito mais vivos, eram órgãos muito mais cheios de vida. Em compensação, não eram apropriados para formar a base da vida totalmente consciente do homem. Eram apropriados somente para a antiga clarividência onírica do homem lunar, que se consumava com a exclusão de qualquer tipo de liberdade, de qualquer livre atitude ou impulso de desejo. A liberdade, como impulso, só pode desenvolver-se no homem durante o período de evolução da Terra. Portanto, os sentidos ainda não eram a base para este tipo de consciência que nós possuímos durante a época terrestre. Constituíam apenas a base para uma consciência que era mais indistinta e mais imaginativa do que a atual consciência terrena, e que se assemelhava, como já foi exposto várias vezes, à atual consciência do sonho. Vamos dar De sonho. só uma paradinha aqui, aí a gente vê se tem alguma questão, porque aí ele já vai começar a partir daqui a descrição dos sentidos, né? Então ele começa a trazer
esse macrocosmo e esse microcosmo, né, no primeiro momento. Então, de pequeno mundo e o grande mundo. Então, se a gente olhar tudo que a gente, em nós, o que a gente experimenta na nossa alma, ele está relacionado com o que a gente observa, com o que a gente percebe do mundo externo. E o mundo externo, né, vem a nós através desses sentidos. Então, esse pequeno mundo, esse microcosmo diante de nós e o macrocosmo, o grande, né, universo. Diga, Emília. É só para tirar uma dúvida, Márcia. Quando ele fala que a gente tinha os sentidos mais, vamos dizer assim, mais vitalizados, mas que não tinha muita liberdade, é como se a gente fosse mais animal, mais instintivo e menos consciente? A liberdade a gente tem aqui na Terra, o livre-arbítrio. Mas Helena, e você complementa, tá? O que você achar que precisa complementar, mas quando ele fala do velho Saturno, da antiga Lua, né? É, ele está falando aí da evolução da Terra e, por princípio, da evolução do ser humano, e que não é como a gente vivencia hoje, né? O nosso corpo. Então, ele vai falando dessa evolução, falando que no antigo Saturno, a consciência do ser humano ainda era uma consciência de transe, quase que uma consciência de quem está em coma. Todo mundo já viu uma pessoa que está já viu ou já sabe como uma pessoa que está em coma. Ela não tem nenhuma consciência do que está acontecendo ao seu redor. Então, era como se vivesse dessa forma ainda, o ser humano. Então, ali estava nascendo o corpo físico, era o germe do corpo físico, no antigo Saturno. Então, era um estado de calor, né, de calor espiritual, e que foi, nessa época, doado a esse calor para esse ser humano. Depois, nesse estágio de evolução que dura muitos anos, e aí tem uma parada que eles chamam pralaya, e aí vem o segundo estágio da Terra, que é o antigo Sol. Então, nesse lugar, acrescentando a esse calor e a esse germe do corpo físico, nós temos aí já o germe do corpo etérico, né, sendo formado. E aí, o estado é um estado ainda mais gasoso. Então, todo mundo vê quando tem esse estado gasoso, é como se o ser humano tivesse também ainda, não está nessa constituição que nós temos sólida. Tá? Então, a consciência ainda, né, do ser humano era como se ele vivesse constantemente no estado de sono. Então, Entendi. e aí vai para novamente o segundo grande pralaya, muito tempo aí vem a antiga lua, que eles chamam. Na antiga lua, o estado era líquido, mas ainda não era físico, palpável. E o homem estava desenvolvendo aí, na antiga lua, o corpo astral. Nesse corpo astral, a consciência era do reino animal. E o estado em que o ser humano vivia era um estado de sonho nesse lugar. Só na Terra, novamente, um grande pralaya, um bom tempo, e aí na Terra é que se acrescenta esse estado sólido, e aí a partir da época, né, depois da Lemúria, que começa a contar as 5 épocas, né, as várias épocas que a gente vive, que a gente está hoje na 5ª época, é que o homem começa a desenvolver o seu eu,
e a consciência dele é essa consciência de vigília, de quem está acordado. E aqui, sim, o homem ganha a liberdade. Só aqui na Terra, nesse estágio de evolução do eu e da Terra. Entendi. Fica claro, Emília? Entendi. É bem mais amplo do que eu pensava. Bem mais É amplo. porque eu não conheço essas outras obras, então agora você já está dando uma visão assim mais resumida de então eu estava imaginando uma coisa bem mais próxima e não é, é um começo bem mais antigo, né? Isso, ele Mas vai entendi, falando sim. dos estados de evolução do ser humano Sim. através dos estágios de evolução da Terra, né? E como é que o ser humano vai chegando para ser esse ser de liberdade hoje que nós somos. É só aqui na Terra que nós temos essa e exercitamos essa liberdade. Os outros, Uhum, os seres espirituais, que foram doando as suas substâncias, eles não tinham liberdade. Então, quando ele fala dessa liberdade, é só aqui na Terra que nós, seres humanos, estamos exercitando. entendi. Tá Eu ótimo. vou pedir licença para a Nina e para a Sandra, só para complementar a Márcia antes delas falarem. Só fazendo pescando assim de tudo que a Márcia falou, muito bom, né? Trouxe bastante clareza. A gente pesca a palavra consciência, né? A liberdade está muito relacionada com a consciência. Então a gente foi vendo a evolução da consciência de tudo isso que a Márcia falou, né? Está bastante relacionado com o grau de consciência que se tinha em cada fase dessa. Isso. Sandra. Então, obrigada, Márcia, né? Eu consegui pegar, mas eu queria que você explicasse um pouco quando ele fala assim, eram apropriados apenas para a antiga clarividência onírica. Seria esse estado de sonho? Isso, isso. Deixa eu pegar aqui onde está. Já é mesmo difícil imaginar como eram os sentidos, né? Que é o que ele diz. Então, nessa antiga lua, tinha esse estado de sonho. Como é que as pessoas se conectavam com o mundo espiritual, né? Eles tinham essa conexão, centros de mistérios, toda a clarividência, né, do mundo espiritual. é, Dentro desse centro de mistérios, você olhava o macrocosmo e não é como a gente olha hoje o Sol, a Lua. Eles olhavam para o Sol e a Lua e viam os seres espirituais, né? Tinha toda essa visão do espiritual, né? Hoje esse espiritual também ele está dentro, né, de nós. A gente pode observar, né, esse espiritual conectado ao zodíaco, aos planetas, aos metais, né, tudo dentro de nós, dessa formação. Mas antigamente não era assim que era visto, né? Os seres espirituais eram com essa visão. Nina. Eu só queria lembrar, eu lembrei, né, de uma coisa curiosa. Minha mãe faleceu com 97 anos. No finalzinho da vida, ela não estava escutando, mas ela tinha ouvido seletivo. Ela me ouvia e eu ficava super emocionada, porque ela tinha um ouvido seletivo. E a gente tem esse ouvido seletivo, só que não fica tão evidente, né? É só isso, essa coisa de que a gente só tem isso quando entra o livre-arbítrio, os nossos sentidos ficam adequados para esse livre-arbítrio, né? É Uhum. curioso. E também na antiga Índia, quando existia essa clarividência ainda, nós não tínhamos essa capacidade pensante, né, que a gente tinha, que a gente tem agora. Então a gente via os seres espirituais, mas a gente não entendia nada, né? Então, imagine Então, se era um estado de sonho,
né, que se vivia nesse estágio de sonho, é como eu não consegui distinguir entre não ter a consciência, né? Eu vivo nesse estágio, vivia nessa antiga clarividência lunar. Diga, Cíntia. É só para complementar, me pegou bem essa primeira parte aqui, quando começa o parágrafo, quando ele fala, né, que a configuração dos sentidos que tem hoje é bem mais desvitalizada, aí veio a ideia de que a consciência, o Ronaldo sempre fala isso, né? Quanto mais consciência, mais a gente desvitaliza. Sim, Então, não sei, acho que tem a ver isso também, né? Nosso corpo muito físico, muito material. Então, esses sentidos, para mim, ficou assim, né? Eles não ficam tão aflorados, né? Que sim. antigamente era um fato, era assim, né? Hoje a gente deve estudar, né? Se aprofundar e imaginar, ou seja, trazer isso mais para perto, porque a gente se separou disso, né? É, Isso que ficou para mim. sim. Quando eu estava lendo este livro, eu lembrei do filme, é, aquele filme que fala ai, agora me fugiu, que os americanos vão para um outro país, fala, agora saiu agora há pouco um novo, em que tem a grande árvore. Lembra que eles são os azuis? Gente, me fugiu agora o nome. O Avatar, Avatar. Isso. Então, se a gente Sim, olhar, né, a consciência deles ali, né, enquanto eles estão no mundo, né, eles estão em conexão com todos os seres, né, da Terra, com a Terra, conectados à grande árvore, né, a grande árvore da vida, né, que é instigar, aí tem um nome, né, nesse deles. Então, eles têm uma conexão através do cabelo, eles se conectam, né, a ela. A morte é como se devolvesse esse corpo também a ela, a essa vida. Então, eu fiquei pensando me veio a imagem do filme Avatar, que é isso, eles têm essa conexão muito aberta, muito conectada com os seres espirituais. Eles veem os seres espirituais. Os seres espirituais estão ali no dia a dia deles, conectados a eles, nesse lugar. Isso a gente foi perdendo, né? Os seres, com o tempo, nesse desenvolvimento da Terra, os seres espirituais foram se afastando para que cada vez mais a gente busque em liberdade esses seres espirituais, a gente possa olhar para um sol, olhar para um pôr do sol, e ainda hoje a gente faz isso, só que não tem mais essa consciência. A gente olha o nascer do sol ou um pôr do sol, a nossa alma não fica preenchida. Vocês sentem esse lugar de preenchimento, dizer assim, ver a lua nascendo e dizer assim, nossa, que coisa mais linda! E aí dá aquele quentinho na alma. Então, essa é a conexão que a gente faz. Só que antigamente eles reconheciam nessa conexão e nesses é, expressões da natureza os seres espirituais, né? Mas a gente ainda tem esse resquício quando a gente tem essa grande, olha para uma flor e aí a gente para encantado, falando, nossa, que coisa mais linda no dia a dia. E a criança ela ainda tem isso bem mágico, né? Ela para, olha aquela formiguinha, ela olha aquela flor, ela olha aquilo com um encantamento, né? Que aí relembra para nós esse período que nos estágios antigos a gente viveu, a humanidade passou. Oi, Emília. Não, eu queria voltar justamente nisso que a Cíntia falou. E eu pensei a mesma coisa que a Cíntia. Eu lembrei quando a gente estava estudando com o Ronaldo,
E o Ronaldo falou assim, de quando a criança, desde cedo, ela é muito intelectualizada, ensinando a ler antes da hora. Então, como mais tarde, lá na velhice, ela vai sofrer muito com uma falta de vitalidade. Isso que a gente está falando aqui dá a mesma impressão que quanto mais a gente foi adquirindo consciência e principalmente se ligando muito na nossa intelectualidade, a gente também foi perdendo vitalidade e Sim, foi perdendo essa ligação com o espiritual. sim, Eu pensei muito nisso que a Cíntia falou, tanto que hoje em dia a gente vê assim, a gente está cada vez numa época que preza muito mais a inteligência, né? Informática, tecnologia, e aí a gente sofre muito por não ter contato com esse nosso lado mais vital, mais instintivo, espiritual. Aí eu pensei exatamente igual a Cíntia, lembrei muito aquilo que o Ronaldo falou naquela época, naquela vez. sim. Fala, Helena. A Márcia já começou a responder. Tem uma pergunta aqui, né? As crianças têm os sentidos com mais intensidade? Se aproxima um pouco desse estágio onírico? Então, complementando do que eu sinto, se a gente pensa que cada ser humano que nasce, ele faz, né, no pequenininho, ele refaz toda a história do desenvolvimento humano, né? Então, sim, dá para a gente comparar, né, com esse estado onírico. E também a gente ouve muito que a criança, até no primeiro setênio, vamos dizer assim, ela ainda tem uma abertura para esse mundo, né? A gente tem muitos relatos de mães, de pais que contam que a criança vê, que a criança conversa, que ela sente aquilo que a gente. É como se a gente fechasse, né? A gente entra no segundo setênio e a gente fecha aquela portinha que estava aberta gratuitamente, né? Não são todas as crianças que têm esse acesso, mas muitas têm. Então, acho que sim, acho que dá para responder que elas estão nesse lugar. Eu entendo que por esses dois motivos, porque elas estão repetindo a história do desenvolvimento humano e porque essa tampinha que nos separa do céu, vamos dizer assim, né, de forma gratuita, ainda para elas está gratuitamente aberta, vamos dizer, né? Tá bom? Era isso. E pouco a pouco, à medida que a consciência vai chegando, também isso vai se fechando, né? Esse lugar vai sendo fechado, até para que a gente tenha esse, que novamente nós somos seres da liberdade, e agora a gente tem que buscar, né, como uma escolha esse mundo espiritual. Ele já não nos é ofertado como era antigamente, né? Nós temos que fazer essa busca, nós temos que procurar em liberdade. Diga, Sandra. Eu tenho vivências de acompanhar crianças, né, autistas, e é muito precioso, né? Eu tenho um que tem uma conexão muito linda com o vento. Ele sabe a direção do vento, é muito lindo, é precioso mesmo. E uma aluna que eu tive, também autista, ela escutava a fermentação do pão. Era divino isso. Enquanto que para a gente é tudo, né? Ela colocava o ouvido quando o pão estava crescendo e ela escutava, né? Então, eu acho que vem a calhar, né, nessas questões de todos os sentidos e desse desenvolvimento, né? Que para a gente ainda é difícil por conta dessa consciência, mas a ligação que eles têm é muito preciosa. Traz um ensinamento muito importante, né? Daquilo que a gente perdeu também, né? Era Uhum. só isso que eu gostaria de comentar. Obrigada, muito, muito lindo. Diga, Cíntia. Só para complementar o que a Helena estava falando, me veio assim também na cabeça, né, que a criança, ela já tem isso, porque ela chegou, né, do lugar, né, da espiritualidade. Então a gente vai perdendo porque a gente tem consciência. E, e aí, pelo nosso querer, né, pela nossa vontade, a gente busca essa conexão de novo, fazendo esses trabalhos, né, de conscientização, da retrospectiva,
toda essa educação espiritual que a gente mesmo, né, por querer, ou seja, pela liberdade, né, ninguém te obriga, você precisa ir buscar se você quiser. Uhum. Então, acho que isso é o nosso caminho aqui na Terra, né? A gente está muito afastado, só que ainda a gente tem essa possibilidade de fazer esse caminho de volta, né? Através da nossa própria ação, né? Vontade. Sim, a gente olha que nem aí nós somos abandonados pelos seres espirituais, né? Porque eles se retiraram, né, nesse lugar, mas eles nos dão todas as ferramentas, digamos assim, para que a gente desenvolva, tenha essa conexão, né? Volte a fazer essa conexão. Então, isso tem a ver com o que a gente pode resgatar, com esse macrocosmo, com esse microcosmo, o quanto que a gente pode reconhecer que nós não somos apenas só esse pedaço aqui de corpo, né? Que para que tenha este corpo tem uma sabedoria gigantesca dos mundos espirituais, né? Que os 12 todos esses 12 sentidos, né? O fato da gente viver isso é como a gente também pode ver toda essa doação do mundo espiritual no nosso corpo, né? Está todos eles. Então, assim como toda a Terra se move ante, né, o Sol se move ante todas aquelas planetas, todo o zodíaco, né? Isso também está acontecendo assim conosco, e vocês vão ver quando a gente fizer essa leitura que esses 12 sentidos também são um círculo, né? Em que nós estamos ali no meio, e esse grande círculo dos 12 sentidos, né? Como é que faz com isso que a gente olhe para nós, mas também reconheça o outro, né? Olhe para o outro. Então faz essa grande dança entre o interno e o externo, entre o externo e o externo. E tudo que vive em nós é esse reflexo desse mundo, desse macrocosmo, né, que a gente traz para dentro. Quem mais? Tem a Angélica, né? A Angélica tinha levantado a mão. Fale um pouquinho, Ah, Isso. obrigada, obrigada. É, eu, eu olho a infância, o primeiro setênio, uma oportunidade para os pais poderem olhar para si dentro desse contexto todo mais espiritualizado, porque a criança, quando ela traz algum sintoma, algum comportamento, e a gente volta a olhar para os pais e pergunta, né, questiona os pais, o que está acontecendo com vocês? Automaticamente, esses pais começam nesse processo de cura profundo, né, quando tem a consciência também, né, que eles também estão nesse desenvolvimento, e aí é uma boniteza, uma belezura perceber o quanto essa criança tem um poder de trazer essa iluminação para essa família, né? O quanto essa criança tem um poder de cura, inclusive, né? Dentro do contexto clínico, eu sou psicóloga, né? Eu trabalho com famílias. Às vezes chegam crianças com alguns diagnósticos, e assim, infelizmente eu trabalhei no SUS, não é infelizmente eu trabalhei no SUS, mas eu trabalhei no SUS muito tempo, e infelizmente eu tive a experiência de permitir que crianças adoecessem dentro do contexto mais rígido da medicina. E hoje eu tenho uma liberdade no consultório muito bonita, tá? Essa liberdade é uma consciência também. Então, olhar esse ser que chega com um diagnóstico, às vezes um CID, e a gente poder olhar só o comportamento e o sintoma, e olhar para a mamãe e perguntar o que está acontecendo contigo. Vamos lá. E essa mãe, né, poder verbalizar de forma mais
assim, amorosa, livre, sem culpa, né? E aí vem a questão transgeracional, né, Márcia, que você trouxe hoje tão bonita no início da fala, e aí poder compreender o quanto essa criança traz um sentido para essa família. Então, é só isso que eu queria colocar. Que lindeza que é esse primeiro setembro, gente. Rege toda a nossa vida, né? E os sentidos todos regem o restante da nossa vida. E o Sim. que eu acho também, só para terminar, finalizar, o quanto a gente ainda se apega na dualidade do bom e mal do primeiro CPM ainda, né? O quanto muitas vezes a gente está nessa pegada, né? É isso, obrigada. Viu? Obrigada, Angélica, pela sua contribuição. É, a gente observa, né, quem trabalha com criança e tudo mais, que sim, que é, a criança ela é muito receptiva ao ambiente. E aí a gente vai olhando depois como é que vai se desenvolvendo esses sentidos, mas a criança ela é aberta. Se tem alguma desarmonia no ambiente, ela capta, e ela começa a trazer isso. Se o adulto não traz essa consciência, ela vai expressar isso em forma de um conflito, em forma de uma doença, de alguma forma para chamar essa atenção. Às vezes eu me espanto ainda que, mesmo sem ter um comprometimento de algum grau de autismo ou qualquer outra, tem mães que levam crianças no consultório com 3 anos de idade e diz: meu filho está dando problemas na escola. Então, é muito mais fácil desses pais olhar para fora, né, para o que está acontecendo fora, do que olhar para dentro, para o que está acontecendo consigo mesmo. Né? Então, o problema é a criança e não o clima que a criança vivencia. Ontem eu comecei a ver um filme na Netflix que chama O Jovem Sesson. Acho que é isso. Não sei se vocês já viram. E ele fala de uma criança que ela é super dotada. Ela, com 9 anos, ela vai para o ensino médio. Então, você imagina, uma criança com 9 anos já no ensino médio. E é muito interessante que ela pega tudo literalmente, né? Então, ela lê todo o manual, né, de conduta do ensino médio, e aí a primeira imagem, quando ela se depara, é homens com tatuagem, meninos com tatuagem. E aí ela começa a denunciar isso. Ela olha para a professora e fala assim: no manual tal está escrito que não pode ter bigode, você está de bigode. As coisas mais inconvenientes, né? Ela vai trazendo e ela vai denunciando. É muito engraçado esse. É uma série, eu nunca tinha visto, mas ontem eu assisti alguns capítulos. É muito engraçado porque fala um pouco desse olhar da criança, apesar dela ser essa superdotada, mas fala um pouco desse olhar que a criança ela vai. Mãe, você está triste? Não, não, foi apenas uma alergia, né? Então ela vai trazendo como é que o ser humano ele vai se distanciando destes sentidos, dos sentimentos, de tudo, e para ela vê tudo isso de forma muito literal. E ela traz. Ela não tem amigos, aí ela lê o livro Como Influenciar Pessoas e Ter Amigos. Aí ele vai fazer tudo como é que tem que fazer, e nada dá certo. Se vocês puderem assistir, vocês vão perceber. Muito interessante. Helena, você quer comentar alguma coisa disso que ela trouxe das crianças? A Helena trabalha, né, Helena, com crianças. É, fui. Ainda estou deixando de ser, né? Cada vez mais deixando a primeira carreira, que é professora, né? E de uma escola Waldorf também. Não, tá tudo muito rico. A gente entra nisso, que é esse ambiente da primeira infância, que realmente eu entendo como a fundação da casa. Não dá para construir um sobrado, um prédio de vários andares em cima de uma fundação que seria para
uma cabaninha, né? Então, aquilo que a gente vai precisar construir depois, nos outros setênios, e especialmente na vida adulta, fica bem ancorado no primeiro setênio, né? É que a gente não sabe verdadeiramente, com profundidade, essa importância do que acontece lá, né? Uhum. Mas é isso mesmo. Obrigada pelas contribuições, tá bem bonito. Vamos ler só continuar esse parágrafo aqui, que aí semana que vem a gente deixa para começar com o sentido do tato, de fato. Márcia, você lê? O, o homem, tal como é hoje, admite 5 sentidos. Nós, porém, sabemos que isso é incorreto, pois, na verdade, temos de distinguir 12 sentidos humanos. Todos os outros 7 devem ser mencionados, além dos 5 usuais. Trata-se de sentidos tão legítimos para a época da Terra como o são os sempre mencionados 5 sentidos. Os senhores conhecem bem o modo como estes são enumerados: sentido da visão, sentido da audição, sentido do paladar, sentido do olfato e sentido tátil. Este último também é denominado sentido do, do tato, sendo que já não se faz uma distinção entre o tatear, isto é, o sentido do tato propriamente dito, e o sentido do calor. Distinção essa que algumas pessoas já querem fazer. Em tempos passados, houve uma confusão entre o sentido do tato e o sentido do calor. Evidentemente, esses dois sentidos diferem totalmente um do outro. Por meio do sentido do tato, percebemos se algo é mole ou duro. O sentido do calor é completamente diferente. Mas, quando temos um senso, se é que posso usar essa palavra, para perceber o relacionamento do homem com o resto do mundo, precisamos distinguir 12 sentidos. Vamos enumerá-los mais uma vez. Aí a gente para aqui para a gente não abrir essa porta e não poder falar sobre isso. Mas aqui ele fala desses 12 sentidos. Inicialmente, ele tinha falado em 1909, falado em 10 sentidos. Depois ele introduziu o sentido do pensamento do eu, né, humano. E ele distingue esses 12, né, sentidos como sentidos inferiores, intermediários e superiores. Né, sentidos ligados à vontade, ao nosso corpo, né? E aí a gente vai começar a ver como que a ciência que só olha esses 5 sentidos, né, como só está ligado aos sentidos que nos conecta ao corpo. E aí ele amplia, né, são sentidos anímicos, né, que a gente vai poder olhar e perceber também. Sentidos do calor, sentidos do olfato, do paladar, visão, calor, que ele chama de sentidos intermediários, né? Vai estar ligado, né, às experiências que a gente tem com o corpo. Né? E depois os sentidos superiores que ele traz, que é a audição, palavra, pensamento e o sentido do eu. Em cada um deles a gente ele vai abordar aqui e a gente poder ampliar, né, essa consciência, né, além dos 5 sentidos que a ciência reconhece, né, como sendo é, esses sentidos. E todos esses sentidos estão a serviço dessa evolução, né, desse ser humano, como é que ele vai voltar a se conectar com essa percepção, com esse mundo dos sentidos, como é que eu me conecto com o outro que está ali. Então, é todo um despertar para que a gente não fique só centrado em si mesmo,
mas perceba que a partir desses sentidos a gente está nessa conexão com o eu, o mundo interno com o mundo externo, né? Que eles estão fazendo essa dança, né, aí o tempo inteiro. Que mais? Temos 5 minutos. Alguém quer trazer alguma coisa, alguma contribuição a mais? Diga, Suelen. Só queria dividir com vocês, assim, porque eu já venho pensando muito na primeira infância, porque eu estou querendo começar a fazer bonecas, então estou elaborando muitos conceitos do porquê eu brincar, e aí hoje vocês trouxeram todos esse conhecimento essa preciosidade que é a criança, e daí me veio isso, assim, que é a perfeição que é a gente poder conviver com uma criança, que é esse micro, e a gente sendo o macro, né? E aí eu estava muito nessa posição assim de observadora, o quanto é importante, né, observar a criança e ver o que que ela traz ali. E aí agora também me veio assim essa perfeição mesmo, que a criança ela também observa o adulto como um exemplo, né? Eu acho que nesse lugar assim olha só como será que é ser livre, né? Não, me veio também assim, né? Como será ter consciência? Mas eu acho que, obviamente, que a criança não formula esses pensamentos assim. Mas, e ao mesmo tempo, a gente também ter esse olhar para a criança de compreender, olha só como estar tão perto do mundo espiritual, né? E ver o que que ela traz ali diante disso. E aí elaborar isso ainda um pouco mais e de saber onde a gente pode chegar juntando essas duas coisas, né? Esse micro, o que a criança traz e o que a gente, né, depois de se desprender desse mundo espiritual, adquirindo mais essa consciência, mas relembrando através da criança o que que é ter essa proximidade com o mundo espiritual e de que forma a gente pode juntar tudo isso para ir para um lugar melhor, né? Uhum. Sim, a criança nos dá essa oportunidade, né, de juntar com todo essa conexão, como vocês já falaram, que ela traz em aberto, mas não só isso, eu brinco assim, que a criança abre o portal, né, da maternidade, da paternidade, né, para o pai e para a mãe, mas, na verdade, o grande educador é ela, né? Nós, nós somos os cuidadores da manutenção da vida, mas o grande mestre, na verdade, ela vem nos ensinar que a partir desse ser que recebemos é que nós somos sensibilizados para nos melhorar como ser humanos, para evidenciar alguma questão em nós e que a gente possa buscar. Então, a criança é o grande mestre nesse sentido. Então, faz sentido, Helena, você que lida com criança. Todo sentido, é isso, é como e também o convite, né, a criança a olhar para a nossa criança em cada fase, né? Porque é sempre assim que se eu não estou conseguindo lidar muito bem, um bom exercício é me recolho e me reporto lá atrás, naquela fase em que a criança está. Como eu era? O que eu precisava e não foi dado? O que eu precisava e os adultos foram sensíveis, né? Para enxergar. Então, isso ajuda bastante a gente a compreender, aí qualquer fase, especialmente a adolescência, que é o desafio, né? Olhar para a adolescente que eu fui ajuda bastante a compreender o desafio do adolescente que está diante de mim. Então, a criança nos convida a resgatar a nossa criança, né? E a cuidar dela também. Enquanto eu cuido do pequenininho que está na minha frente, eu também cuido da minha, né? Isso, legal. Sandra? Eu quero compartilhar um livro com vocês que é muito legal. Quando eu voltar a ser criança, de um polonês, é um professor, né, que ele volta a ser criança. É muito bacana. Ele fala assim, os adultos, quando ele volta a ser criança, né, e ele começa a pensar, né, é muito bom. Eu recomendo. Coloca lá no grupo. Isso.
eu não posso pôr, eu passo para você, É verdade, porque eu não sou passa para mim. administradora. É verdade. Quando eu voltar Aí a eu ser passo, criança. passo a contracapa também, e ele Isso. fala, né, como é que é conviver, ele revive as tristezas, né, tudo de criança, mas com aquela consciência de adulto, é bem bacana, Ai, que legal. Muito tá bom. bom? Depois então manda para mim que aí eu passo para o grupo. Muito bem. Nós chegamos ao final e aí o Ronaldo vai perguntar, até deixou já parar aqui a gravação.